De volta ao programa O Perito, agora com a segunda parte da entrevista sobre mobilização dos condôminos. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com a Letéia Meira, uma síndica muito bacana que nos trouxe muitas ideias novas. Obrigado pelo retorno, Letéia. Eu é que agradeço de poder estar aqui e continuar colaborando, aí, contribuindo para os síndicos e para todo mundo da área condominial que estiver nos assistindo. Então vamos rapidamente relembrar como terminou a primeira parte. Você respondeu a pergunta de um internauta sobre como mobilizar as pessoas do condomínio, os condôminos, para ações que envolvam manutenção predial. Então, eu te pergunto, como é que faz? Quais são as ações que você propõe, que você acha que dá certo, o que você acha que não dá certo? Nesse caso da pergunta do Ricardo, que eu me recordo que ele falou sobre, ele tem ideias, né, para baratear a manutenção, mas como fazer para mobilizar as pessoas? E de fato é difícil mobilizar. Neste caso, ele vai ter que trabalhar a conscientização dessas pessoas, né? Eu vou dar um exemplo de algo que acontece no meu condomínio, tá? E que tem a ver, inclusive, com a manutenção. A gente tem a piscina. A piscina, a gente sabe que tem que fazer manutenção todas as manhãs, fazer aquela limpeza, tratar da água. Por quê? Porque os moradores, durante o dia, eles vão na piscina e esses moradores, eles usam óleo de bronzear, que não pode, que a gente sabe que isso fica na água, creme de cabelo também. Então, tudo isso influencia na manutenção. Por quê? Na hora, chega no final do dia, você vê a água, às vezes fica turva por conta desses produtos que os moradores usam. O fato também de não levar comes e bebes para a piscina, que tem morador que acha um absurdo, né? E no meu condomínio não pode comes e bebes. Porque se aquilo cai na água, a gente sabe que tem todo um tratamento, uma manutenção a ser feita para você poder eliminar aquilo. Então, a borda da piscina, quando ela está toda preta, é porque existe um excesso de produto que são os condôminos que levam para a água. Então, se a gente consegue mobilizar esses condôminos, conscientizá-los que aquele óleo corporal, aquele creme de cabelo, aquele refrigerante, aquele sanduíche, tudo isso implica na manutenção da piscina, porque quanto mais eles utilizam, né, e têm o contato com a piscina, maior será o nosso gasto com produto, com limpeza, para poder eliminar aquilo da água. Então a gente tem que fazer uma conscientização das pessoas. Então conscientização é o primeiro ponto. Conscientização, explicar para o condômino. Não basta só proibir, porque às vezes o condômino fala, por que é proibido comer na piscina? Ele não vai associar isso. Isso quem vai associar é só quem está na área, quem trabalha e quem faz a manutenção, que acompanha a manutenção. E a conscientização, o que você propõe para isso seja desencadeado? É informação. A conscientização é informar, porque quando um condômino reclama, porque tem os que reclamam, né? Ah, por que a água está dessa cor? Ah, por que a borda hoje está mais escura? Então é nessa hora que o síndico, o zelador, que a sua equipe tem que bombardear aquele condômino de informação, porque eles replicam, né? Eles replicam a informação. E quando não replica, você tem que replicar. O síndico ele tem que usar meios para replicar, fazer vídeos, coloca no status do WhatsApp do condomínio, então ele joga nas redes sociais, ele manda circular. Então é difícil mobilizar porque é um trabalho educativo, é um trabalho de formiguinha. Você falou uma outra coisa agora interessante, que a conscientização ela vem primeiro a partir de uma necessidade de um determinado assunto, no caso, no exemplo que você deu, é a piscina. Agora, você falou uma outra coisa que é importante, que é prestar atenção na reação das pessoas, prestar atenção na atitude das pessoas. E aí é uma ação do síndico, da tua equipe de administradores, de prestar atenção
que é o momento de você divulgar uma certa ideia. Isso, exatamente. É aquele momento quando o condômino vem reclamar e a gente sabe o porquê daquela reclamação, né? Então, isso tem que ser explanado para você explicar. Não basta simplesmente, né, vamos resolver. Não, é nesse momento que tem que chegar a informação muito mais detalhada para aquele condômino, porque aí ele vai entender e vai falar, poxa, de fato, né, ele está reclamando porque aquela borda hoje está mais escura, porém, veja bem, se não é dia de fazer a limpeza pesada, né, de lavar a borda, de limpar tudo, e todo mundo está usando o produto, a borda vai ficar escura. Então ele tem que saber, ele tem que ter essa informação e no momento em que ele reclama, é o melhor momento para poder explicar isso, poder justificar isso, né? E é claro que aquilo vai ser limpo, mas ele tem que saber que aquela sujeira, de onde vem, que são os próprios condôminos. Então, a partir do momento que eles colaboram, né, também vai ter a colaboração de repente, não ter que fazer a limpeza geral na piscina 2, 3 vezes na semana, mas uma só vez. Por quê? Porque estão todos agora colaborando e não estão mais entrando na água com aquele produto. Outra coisa que também dá bastante manutenção e que as pessoas reclamam e que precisa também uma conscientização dos condôminos é parquinho. É o parquinho ou a brinquedoteca, porque tudo tem uma idade, né? E às vezes aquele brinquedo está sempre em manutenção e às vezes vem as reclamações. Por que esse brinquedo está sempre em manutenção? Porque é um mau uso. Aquele uso daquele brinquedo é para crianças de até 6 anos de idade, mas vive brincando crianças de 8, 9, 10, até maiores. Então é claro que o brinquedo ele não vai suportar, ele vai quebrar. Então tem que sempre ter aquelas plaquinhas explicando, né, a faixa etária do brinquedo e conscientizar, né, não é a criança, mas sim quem acompanha a criança, o pai, a mãe, a babá, né, o tio, a tia que vai com aquela criança para o parquinho e ter este olhar para a manutenção predial de que aquele brinquedo, se ele brincar, pode vir a quebrar e o condomínio vai ter que arrumar. Se ele vai ter que arrumar, ele vai ter que contratar a pessoa que vem fazer, né, a vistoria do parquinho, que vai arrumar e que vai ser um custo e esse custo vai para o condomínio, vai para o condômino. Então, tá tudo interligado, isso em tudo no condomínio. Academia, esses dias eu entrei num grupo de um outro condomínio e o pessoal tava lá, nossa gente, tem 3 esteiras na academia que não estão funcionando. E eu fiquei pensando na hora, eu falei, poxa, mas por que não estão funcionando essas esteiras? Será que é negligência do zelador ou será que realmente foi um mau uso do condômino? Né? Então, precisa ter essa conscientização, essa informação. Porque imagina você ter que mandar arrumar 3 esteiras da academia, quanto que não gastou ali, né? Quanto que não vai gastar. E de repente pode ter sido um mau uso. Então essa é a forma de você ir mobilizando os condôminos e ir conscientizando eles que a manutenção, que essa manutenção é corriqueira, tá? Eu não estou falando da manutenção da parte casual, pesada, né? Mas essa corriqueira, essa já é de vamos praxe. falar dela também. Sim. Você tem alguma ideia para implantar no seu condomínio com relação à manutenção predial? Você pensou assim, eu preciso implantar alguma coisa? Especificamente do meu condomínio, porque cada condomínio tem uma característica. Claro. O meu condomínio é um condomínio muito antigo, um condomínio muito velho, né? Um condomínio de quase 40 anos. Então não existe um manual, porque hoje, com tantos empreendimentos e com tantos condomínios, quando a construtora entrega o empreendimento, ela já vem com aquele manual, né, que vai direto para o pessoal da manutenção, para o zelador. Porque ele vem com manual e com normas exatamente de manutenção predial. E lá ele especifica quanto tempo para lavar a caixa d'água, quanto tempo para impermeabilizar, né? Então, esse manual que eu acho super legal e que deveria ter em todos os condomínios. Então, os novos, eles já vêm com manual, mas e os antigos? Né? O meu condomínio não tem manual. Então, esse manual, ele pode ser criado. Então, a minha ideia é de implantar um manual, fazer um planejamento, né? Passar para o pessoal da manutenção, o zelador, os manutencistas, assim que colocar tudo em ordem. Porque ainda tem essa, né? Porque o meu condomínio, quando eu entrei, ele tinha muita coisa em atraso, muita coisa sem fazer. Porque a manutenção predial, ela tem que ser feita preventivamente e não depois
de passado o prazo e você ter que já, como se fosse uma emergência. E para fazer esse manual de manutenção, esse manual das áreas comuns, qual que é a tua ideia? É você fazer isso, sentar? Como é que você pensa em redigir o papel, em escrever a... Nessa hora de redigir é uma coisa muito técnica, né? Eu, como síndica, eu tenho muita experiência já ali na parte prática, ali de acompanhar, mas é claro que nessa hora nada melhor do que se fazer auxiliar de alguém realmente técnico, de um engenheiro, de um perito, né? De um perito no assunto para poder estar ajudando. O síndico, ele precisa contar com os peritos, tanto na parte de manutenção, na parte de engenharia, como na parte administrativa, um contador, como na parte jurídica, um advogado. Então, o síndico ele precisa ter uma assessoria para que justamente isso depois não volte para ele como uma responsabilidade civil, caso ele faça alguma coisa errada por falta da informação, por falta do conhecimento. Não apenas a montagem de uma planilha de manutenção, mas a própria programação das obras. Eu tenho feito bastante isso em condomínios antigos. Da seguinte maneira, se estabelece tudo o que tem que fazer, um rol de serviços imenso, não apenas de coisas para serem consertadas, mas também sugestões para melhorar assim, a funcionabilidade de uma determinada instalação. Olha, esse degrau ali ele pode te criar problemas até de acidentes, de segurança do trabalho, então vamos eliminar aquele degrau. Não são defeitos, mas são coisas que se você atuar e intervir, você pode melhorar a tua condição, a condição do seu condomínio. E o fundamental também nesse trabalho é que um engenheiro, um técnico, como você está dizendo, ele vai, sim, não só descrever todas as ações necessárias, mas também colocar prioridade. Aonde o risco é maior, aonde o custo é maior ou menor, para te ajudar a programar aquele trabalho. Olha, isso aqui tem que ser feito antes do outro, porque esse é a causa daquele. E assim por diante, né? Te ajudar a montar uma rotina de ações de manutenção e também uma ordem de prioridade daqueles trabalhos que tem que ser feitos naquela hora. É muito importante realmente, e você realmente matou a pau, né? A assessoria técnica, tanto na área de engenharia, na área jurídica, na área administrativa, na área de tecnologia de informação, e assim várias, de segurança, cada um técnico te assessorando e sendo os teus olhos daquele ponto de vista. Exatamente, e agora que você me falou, eu tive mais certeza ainda de que então eu estou no caminho correto de fazer esse manual, né, e de contar com uma assessoria técnica, ó, inclusive a sua, né, porque a forma como você falou agora eu já até visualizei já tudo ali no papel e eu acho que eu estou no caminho correto então, né? Não, é por aí mesmo, eu endosso o que você falou, eu concordo, e eu acho que o síndico ele tem uma série de responsabilidades e uma série de obrigações que ele tem que fazer. Não tem como, até porque ele responde por tudo aquilo que acontece no condomínio. E para que você possa tomar boas decisões, para que você não seja cobrado, pô, mas você não é engenheiro, por que você decidiu aquilo? Não, eu trouxe um engenheiro, eu trouxe um advogado para poder compartilhar aquelas decisões e fazer aquilo de uma maneira melhor em benefício do próprio condomínio. Aletheia, você faz parte de um grupo de síndicos muito atuante na Zona Oeste aqui de São Paulo, né? Os síndicos de Salto Alto, esse é o nome? Sim, sim. Tá. Fala um pouquinho. Sim, eu vou falar. Os síndicos de Salto Alto, na verdade, o salto alto é do verbo saltar, né? Então, na verdade, é um trocadilho assim também interessante, porque todo mundo fala, são síndicas, né? Porque tem o salto alto e aí tem o slogan, né? Um sapatinho e os prédios. E eu falo, olha, não é que é um grupo de síndicas mulheres. São tanto síndicos homens como mulheres. Porém, o salto é de saltar, mas tem sim o sapatinho, porque esse grupo, na verdade, fui eu que fundei esse grupo. Então, a ideia é justamente também inserir mais a mulher, né, nessa atividade de gestão, tanto condominial como gestão em geral. Né, porque... Mas eu vejo que a quantidade de síndicas mulheres hoje é muito grande. Não sei nem se não é maior do que de homens, porque
esse dom natural pelo zelo, por zelar das coisas, de tomar conta e tal, é uma coisa muito de mulher, de tomar cuidado mesmo, de adotar certas ações que às vezes o homem não tem paciência, não sabe lidar, né, com algumas coisas, né? Então tem bastante. Agora, essa tua ideia de dar esse sentido do síndico, de dar saltos e alcançar coisas que são eventualmente difíceis, é bem interessante também. Sim, sim. Quando você lida com pessoas, como tem essa diversidade toda, então realmente a mulher, ela tem mesmo, né? Porque assim, aquele instinto materno, né? De cuidar, de conversar, de educar. Então, o filho, você tem que educar ali. Todo dia você tem que falar a mesma coisa para o filho. A educação é até uma atividade que cansa, porque todo dia é a mesma coisa. Porém, a mãe, a mulher, ela vai fazer. A síndica no condomínio é a mesma coisa. Você tem que tratar os seus condôminos de forma que, não é que eu falei ontem, hoje já esqueceu, eu vou ter que falar de novo. Então, a gente tem regras de regulamento interno, a regra tem que ser cumprida por causa disso. Então, você tem que ir também fazendo esse trabalho de formiguinha, com o mesmo carinho, com o mesmo zelo. Isso, hoje em dia, é necessário, né? Hoje em dia, você não tem que levar as coisas de forma somente técnica. As coisas não tem que ser levadas de jeito tão formal. Hoje em dia, você tem que colocar bastante, uma forma muito humanitária de administrar, né? E fazer exatamente essa relação para que as pessoas se deem melhor e atuar mesmo ali como... Onde você se encontra, você vê mais dificuldade de exercer esse cuidado materno, assim? Em relação aos condôminos ou em relação aos funcionários e colaboradores, prestadores de serviço do condomínio? Em relação aos condôminos. Em relação aos colaboradores, em relação aos funcionários e prestadores de serviço, isso acaba virando um time, né? O síndico, ele acaba trabalhando em conjunto com essas pessoas e com o tempo elas vão pegando o ritmo. O síndico, ele tem que ter uma liderança, ele não tem que ser chefe, ele tem que ser líder, né? Para trabalhar em equipe e colocar todo mundo no mesmo patamar. Porque eu gosto de falar, tem uma palestra que eu dou e no final eu falo que o síndico o condomínio é uma orquestra e ele é o regente, exatamente. Então ele tem que tocar essa orquestra e tem que ter o ouvido para ouvir a cada instrumento, ou seja, a cada colaborador, a cada prestador de serviço, a cada funcionário, ele tem que dar a devida atenção e estar dentro do planejamento dele para ter o feedback. Então, para trabalhar em conjunto, isso é muito importante. Então, com certeza, é mais difícil com os condôminos, porque com a sua equipe, depois de um determinado tempo, o síndico que tem essa liderança, ele consegue colocar todo mundo ali exatamente nesse ritmo, né? Esse ritmo também de ter paciência, de não deixar só para a empresa terceirizada treinar o colaborador dele, né? Eu gosto muito de também o condomínio dar um pouco desse treinamento, porque cada condomínio tem a sua particularidade, né? Então, existem condomínios onde moram muito mais jovens, assim como tem condomínios que moram muito mais pessoas idosas. Então, é diferente, né? Então, o colaborador que trabalhou num condomínio que era bem diferente do perfil para onde ele está hoje, então ele junto com o síndico que vai ter essa liderança e que vai poder também colocar ele no ritmo do trabalho que atende aqueles condôminos. Isso é muito importante. Além desse grupo de síndicos de Salto Alto, você faz parte de algum outro grupo de síndicos? Eu vi que você gosta muito de compartilhar experiências. Você faz parte de algum outro grupo também? Sim, sim. A gente, os síndicos, hoje em dia, existem várias redes de síndicos, né? E eu vou enfatizar aqui as síndicas de Sergipe, né? Lá em Sergipe, nasceu um grupo forte das síndicas e quem fundou esse grupo Síndicas de Sergipe foi a Edilma e a Fábia. E se eu estiver esquecendo de alguém, elas me perdoem, mas assim, que eu me lembre agora, elas são as fundadoras. E esse grupo começou lá com as síndicas da região de Sergipe. E hoje é um grupo que acolhe síndicas do Brasil inteiro. É um grupo muito forte, elas têm revista, jornal, tem matérias que saem na cidade, cursos. Então já teve prêmios, inclusive participei do prêmio agora em dezembro, né, onde fui até
Aracaju e recebi também um prêmio de síndicas de Sergipe. E é um grupo muito bacana, a gente troca muita informação, tem bastante orientação, é muito legal porque é uma rede a nível nacional, então a gente conversa com síndicas de todos os estados. Vou te fazer uma pergunta. Eu já estive em Aracaju 3 vezes para ministrar cursos pela Gabor, no curso de formação de síndicos profissionais, e realmente me chamou muito a atenção a empolgação do pessoal de lá, a dedicação que eles dão para essa função de síndico. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Os outros síndicos que você tem contato, tanto no grupo daqui do Salto Alto, como do pessoal lá de Sergipe, eles pensam como você nesse quesito mobilização dos condôminos? Olha, hoje em dia, isso se discute muito nos grupos, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu preciso fazer tal coisa no condomínio, como é que eu faço, né, para chamar a atenção dos condôminos? Então existe essa troca, então eu acredito que sim. Né? Existe essa troca entre os grupos de ideias, então de repente vem a síndica do Rio de Janeiro e fala, olha, no meu condomínio eu fiz assim, assim, assim. Então todos possuem a mesma dificuldade em relação a mobilizar condôminos. E os grupos ajudam muito porque vem ideias, vem trocas de informações, aí um síndico fala uma coisa, outra síndica fala outra, e aí você consegue ir aplicando isso às vezes no seu condomínio e traz bastante resultado. Eu acho importante todo síndico participar de grupos, e tem bastante grupos, tem grupos, inclusive você falou da Gabor, eu acho que deve ter até grupos de síndicos 5 estrelas que é da Gabor, né? Tem bastante. Tem. Uma das coisas que eu falo nos cursos, eu dou aula na Gabor já há 8 anos, né? Sempre com o mesmo assunto de manutenção predial e sobre perícias, como que um perito pode ajudar o síndico na administração nessa parte de engenharia. E eu dou muita ênfase que na medida que você está participando de um grupo, você está formando um network muito bacana, para ajudas, para indicações, para compartilhar ideias, como você falou. É uma ajuda mútua, muito, muito importante. É importante. Agora que você falou em network, eu também lembrei que eu também criei o grupo de network do condomínio. Então, todo mundo que exerce uma atividade, uma profissão, ou que vende, aquilo que a pessoa faz, ela manda um videozinho de 30 segundos, network do condomínio, e você veicula isso pelo condomínio todo. Então, você fica sabendo, né? Olha, aqui tem veterinário, de madrugada meu cachorro passou mal, de repente, se é uma pessoa que se prontifica, né? E se deixa à disposição, que pode chamá-la, então você já não precisa nem sair de casa, você pode ter ali um pronto atendimento dentro do condomínio, porque mora ali um veterinário e você tem um pet. Então isso daí facilita, é legal, é muito bacana esse network entre os condôminos. Vamos à pergunta do internauta de hoje. É o José Vicente da Silva Filho, da Zona Norte de São Paulo, que pergunta o seguinte: como posso proteger o condomínio que administro se durante ações comunitárias alguém se machucar? Pergunto isso porque nós vamos instalar umas aulas de capoeira no condomínio. Eu vou pedir para você responder mais como advogada do que como síndica. Eu ia falar agora, olha, essa é uma pergunta para advogada, né? Acho que ele viu que eu era advogada ali. José Vicente? Então, José Vicente, eu vou te dizer o seguinte: instalar aulas de capoeira. Pode acontecer acidente? Pode. Porque eu já vi acidente acontecendo em aula de capoeira, né? Porque uma vez uma pessoa foi dar um salto e foi mal planejado, ela caiu, bateu a cabeça e teve um corte feio. Mas vamos falar na parte legal. Primeiro, né, se o síndico vai implantar a aula para os condôminos, se ele é responsável por aquele profissional, ele primeiro já começa por aí. Ele tem que ver o profissional que ele vai colocar dentro do condomínio, tá? Porque eu vou dar um case rapidinho aqui. Quando eu assumi a minha gestão do meu condomínio, tinha um professor de ginástica no condomínio. E aí eu falei, bom, esse professor de ginástica é do condomínio? Eu não sabia, eu estava entrando, né? Então, entrou, você tem que se inteirar de tudo. Não, esse professor de ginástica, ele dá aula somente para alguns condôminos. Então, foram os próprios condôminos que contrataram ele.
não era contratado pelo condomínio. Porém, contratado ou não, eu precisei saber se ele tinha técnica para, né, se ele era um profissional para poder dar aquela aula. Então, hoje, capoeira, eu não sei se isso está ligado ao Conselho de Educação Física, né? Eu não sei se existe algo que reconheça aquela pessoa como um profissional. Se existir, ele tem que procurar saber e ver se aquela pessoa que dá a aula, se ela tem esse cadastro ou se ela está inscrita nesse conselho, para que ele tenha, porque está lidando com vidas, né? Então ele precisa primeiro se inteirar dessa parte técnica. Agora, vamos lá, a questão do acidente. Primeiro, o síndico, é interessante o síndico ter um seguro de responsabilidade, isso independente, tá? Independente, qualquer ato que possa vir a ser praticado pelo síndico que responsabilize ele, e às vezes esse ato é até involuntário, é realmente algo que o síndico não tinha nem noção que aquilo poderia, né, acabar numa responsabilidade civil. Então é importante todo síndico ter um seguro de responsabilidade civil, porque isso existe. Além disso, o síndico ele é obrigado também a contratar seguro para o condomínio. Artigo 1348, compete ao síndico contratar seguro para o condomínio, isso é obrigatório por lei. Então é importante, quando o síndico fizer esse seguro, ele não economize. Por quê? Porque a responsabilidade é dele. Então tem que fazer sempre o melhor seguro. Isso eu oriento para todos os clientes e para todo mundo que é da área, fazer o melhor seguro. Porque se acontece um acidente e se de repente aquele condomínio move uma ação contra o condomínio, você pode acionar o seguro do condomínio, né? Então, além do seguro do síndico, ele também tem o seguro do condomínio, né? Então, na verdade, cada caso é um caso, Ansel. Vai ser analisado como que ele vai fazer para se proteger, né? Então, a gente já pensa assim, aconteceu o fato e eu já penso, como advogada, no desenrolar do fato. Então, por isso que cada fato é um fato. Porque é claro que a criança que se acidenta no parquinho, quem tem o dever de vigilar aquela criança são os pais. É bem diferente, a responsabilidade são dos pais. Eles não vão poder cobrar do síndico o poder de vigilância. Porém, se aquela criança que se acidentou no parquinho, ela se acidentou porque um brinquedo não estava dentro da norma, né? Porque existe norma, né, a BNT para aquele parquinho, aí a responsabilidade vai ser do síndico. Então, cada caso é um caso. Se ele contratou o professor de capoeira, ele está puxando para ele a responsabilidade. Se um morador leva lá um professor de capoeira por conta dele para dar aula para ele na quadra e aí o síndico autorizou, é uma coisa particular dele que não se estende ao síndico. Agora, se ele está contratando um professor, ele está puxando para ele a responsabilidade de tudo aquilo que vai acontecer naquela aula. Então, eu acho que o José Vicente vai pensar melhor agora, vai consultar a sua assessoria jurídica do seu condomínio e vai andar um pouquinho na linha, ou então consulte a doutora Aletheia. Pode me consultar, pode me seguir nas redes sociais, Aletheia_síndica, Aletheia Meira, Facebook, ele pode sim me seguir e me contratar para dar assessoria. Aletheia, muito obrigado pela segunda parte da entrevista. Já está convidada sempre que você quiser voltar ao nosso programa para divulgar alguma coisa, alguma ação nova, alguma coisa que você acha interessante. As portas estão abertas. Adorei a entrevista, muito obrigado. Eu que agradeço. Espero que o Passou nosso tão amigo rápido, síndico, né? Eu que agradeço. Deixo aqui um grande abraço para todo mundo aí que está nos assistindo. E a você, síndico, não esqueçam, mandem perguntas, sugestões de pauta. Você vai ganhar uma caneca de presente. O José Vicente mandou o endereço, vai receber sua caneca dentro de alguns dias. E até a próxima.